Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que felicidade ter você aqui junto comigo nessa quinta-feira, dia 25 de junho, para mais um encontro pessoal com Cristo, para mais uma meditação da palavra. Nessa quinta-feira, a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 29. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês nessa quinta-feira. Hoje o Evangelho nos coloca diante de uma das palavras mais fortes de Jesus e talvez uma das mais desconfortáveis também, porque Jesus não está falando aos ateus. Ele não está falando aos pagãos, ele não está falando àqueles que nunca ouviram falar de Deus. Jesus está falando a pessoas religiosas, pessoas que rezavam, que profetizavam, que faziam coisas em nome de Deus. E mesmo assim, Jesus diz uma frase que deveria nos fazer parar por alguns instantes e examinar a nossa própria alma. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha que palavra forte. Palavra forte porque ela destrói uma ilusão muito comum. A ilusão de que a aparência espiritual é a mesma coisa que intimidade com Deus. A ilusão de que a atividade religiosa é a mesma coisa que amizade com Deus. Ela destrói a ilusão de que fazer coisas para Deus é a mesma coisa que viver com Deus. E talvez essa seja uma das maiores doenças espirituais do nosso tempo, a doença da performance. Nós vivemos num mundo onde tudo parece depender de desempenho. Você precisa produzir, você precisa mostrar resultado, você precisa provar valor, você precisa ser admirado, ser reconhecido, você precisa impressionar. E sem perceber, muitas pessoas carregam essa mesma lógica para dentro da fé. Acham que Deus vai amá-las mais porque fazem mais. Acham que Deus ficará satisfeito porque estão sempre ocupadas. Acham que Deus mede a santidade pelo currículo espiritual. E então a vida vira uma corrida, uma tentativa constante de provar alguma coisa. Mas Jesus olha para essa lógica e desmonta tudo. Ele diz que muitos chegarão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos?
Não foi em teu nome que expulsamos demônios. Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres. E então virá uma das respostas mais assustadoras de todo o Evangelho: jamais vos conheci. Perceba, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não diz: vocês nunca fizeram milagres, vocês nunca trabalharam, vocês nunca serviram. Jesus diz: eu não conheço vocês. O problema não era falta de atividade, era falta de relacionamento. O problema não era falta de serviço, não era falta de palavras religiosas. O problema era a falta de intimidade, a falta de um coração entregue. E aqui nós precisamos ser muito sinceros. É possível passar anos dentro da igreja e nunca abrir verdadeiramente o coração para Deus? É possível trabalhar para Deus sem caminhar com Deus? É possível falar de Jesus sem viver com Jesus? É possível conhecer os versículos, os ritos religiosos, as músicas, as orações e ainda assim manter o coração longe do Senhor? E talvez o exemplo mais assustador seja Judas. Judas andou com Jesus, ouviu Jesus, viu milagres, foi enviado para evangelizar, estava entre os 12, pregou onde Jesus estava, pregou em nome de Cristo, tinha um currículo espiritual impressionante, mas o seu coração permaneceu distante. Ele caminhava ao lado de Jesus sem entregar verdadeiramente a própria alma a Jesus. Isso nos dá medo, mas também nos acorda, porque o Evangelho de hoje não nos pergunta apenas quantas coisas nós fazemos, ele nos pergunta quem estamos nos tornando. Pergunta se as nossas mãos estão ocupadas, mas se o nosso coração está vazio. Pergunta se a nossa boca diz Senhor, Senhor, mas a nossa vida continua resistindo à vontade do Pai. Porque Deus não quer funcionários, Deus quer filhos. Deus não quer apenas mãos trabalhando, Ele quer corações unidos ao dele. Deus não quer que você tente comprar amor através de desempenho. Ele quer que você viva como alguém que já foi amado e amada. E talvez você precise ouvir isso hoje. Você não precisa conquistar o amor de Deus. Você não precisa provar valor para Deus. Você não precisa impressionar Deus. Você já é amado, você já é visto, você já é chamado. O que Deus deseja não é a sua performance, é a sua presença, é a sua entrega, é a sua intimidade. E então Jesus continua e conta a parábola das duas casas, uma construída sobre a rocha, outra construída sobre a areia, e aqui Jesus destrói outra ilusão muito comum, a ilusão de que a fé elimina as tempestades. Muita gente acredita que construir a vida sobre Deus significa viver sem sofrimento, viver sem doença, sem perda, sem crise, sem lágrimas, sem cruzes, mas Jesus nunca prometeu isso. Observem bem o texto, meus irmãos e minhas irmãs. A chuva caiu sobre as duas casas. A enchente veio contra as duas casas. O vento bateu nas duas casas. Nas duas. Não foi apenas na casa construída sobre a areia, também na casa construída sobre a rocha. E isso muda tudo, porque o problema não é a tempestade, a questão é o fundamento. O câncer pode chegar, a traição pode acontecer, o desemprego pode bater à porta, o luto pode visitar uma família, a crise pode surgir, a dor pode aparecer, a tempestade pode aparecer. Sabe por quê?
porque a tempestade não escolhe endereço. Ela bate em todos. Mas existe uma diferença: a casa sobre a areia desaba e a casa sobre a rocha permanece. Talvez machucada, talvez marcada, talvez cheia de rachaduras, talvez com as janelas quebradas, mas ela permanece. E aqui eu me lembro de Santa Teresa d'Ávila, uma mulher que amava profundamente a Deus. Uma das maiores místicas da história da igreja, e mesmo assim ela sofreu perseguições. Ela sofreu doenças, ela sofreu incompreensões, ela sofreu dificuldades quase constantes. E certa vez, depois de cair na lama durante uma viagem em meio a uma tempestade, ela teria dito a Deus assim: Senhor, se é assim que tratas teus amigos, não me admira que tenhas tão poucos. Essa frase nos faz sorrir, mas também nos ensina algo profundo. Os santos nunca acreditaram numa fé sem cruz. Eles acreditavam numa fé capaz de sustentar a cruz. Porque a rocha não impede a tempestade. A rocha impede o colapso. A rocha não remove toda a dor. A rocha impede que a dor destrua a alma. A rocha não elimina o choro. A rocha impede o desespero. A rocha não impede a batalha. A rocha garante que a batalha não terá a última palavra. E talvez você esteja frustrado com Deus porque construiu sobre a rocha e mesmo assim a tempestade veio. Talvez você tenha rezado e mesmo assim a doença chegou. Talvez você tenha tentado fazer tudo certo e mesmo assim o casamento entrou em crise. Talvez você tenha servido, amado, perdoado, lutado e ainda assim sofreu, mas eu preciso que você escute com atenção. A presença da tempestade não significa ausência de Deus. A tempestade não prova que você está abandonado. A tempestade apenas revela onde a sua casa foi construída. Então surge a pergunta mais importante desse evangelho: como se constrói sobre a rocha? E Jesus responde com simplicidade. Jesus diz: quem ouve minhas palavras e as põe em prática. É só isso. A rocha não é construída em momentos espetaculares, ela é construída nos detalhes invisíveis. Na honestidade quando ninguém está olhando, no perdão quando ninguém está aplaudindo, na fidelidade quando ninguém perceberia uma traição, na oração feita em silêncio, na paciência dentro de casa, na caridade escondida, na renúncia que ninguém vê, na luta diária contra o pecado, nos pequenos sims dados a Deus ao longo da vida. Porque a fundação de uma casa nunca aparece. Ninguém visita uma construção para admirar o alicerce, não. As pessoas admiram a fachada, as janelas, a pintura, os móveis, a decoração, mas quando chega a tempestade, a única coisa que importa é o fundamento. E exatamente assim na vida espiritual. O mundo admira fachadas e Deus olha o alicerce. O mundo vê os títulos e Deus vê o coração. O mundo vê aplausos e Deus vê a verdade escondida. O mundo pergunta o que você fez e Deus pergunta quanto amor havia no que você fez. Por isso que São João da Cruz resumiu a vida cristã numa frase profunda: no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Olha que frase, meus irmãos. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Não é pelos títulos, não é pela fama, não é pela quantidade de seguidores,
Não é pelos aplausos, não é pelo currículo, mas pelo amor. Porque o amor que revela se a casa foi construída sobre a rocha. É o amor que mostra quem realmente conheceu o coração de Deus. E talvez hoje Jesus esteja perguntando a você: a sua fé está construída sobre a rocha ou sobre a aparência? Você está vivendo para Deus ou apenas fazendo coisas para Deus? Você está buscando intimidade ou apenas desempenho? Você está construindo fundações ou apenas decorando a fachada? Porque a tempestade virá para todos nós. Mas quando ela chegar, aquilo que foi construído sobre Cristo permanecerá. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho trata da ferida de quem acha que precisa conquistar o amor de Deus através da performance. Da ferida de quem está sofrendo e pensa que a tempestade significa abandono. E a ferida de quem está construindo a vida inteira sobre aplausos, sem perceber que a verdadeira fundação está no amor escondido. E talvez antes da gente continuar, você possa escrever aqui nos comentários: Jesus, constrói minha vida sobre a rocha. Jesus, constrói a minha vida sobre a rocha. Escreve isso como uma oração, como quem está cansado de viver de aparência, como quem deseja algo mais profundo, como quem quer ser conhecido por Deus antes de ser admirado pelos homens. Jesus constrói a minha vida sobre a rocha. Eu também convido você, meu irmão e minha irmã, a colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração de hoje. Por quem você quer orar? Pelo que você quer orar? Por qual causa você quer orar? Nós vamos rezar daqui a pouquinho, porque nós vamos construir a nossa fé sobre a rocha que é Cristo. E enquanto vocês vão digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aleandro Bess e eu estou aqui para orar por você e com você. E antes da gente rezar, eu te convido a fazer parte dessa família de oração que tem crescido a cada dia mais. E para isso, basta você clicar nessa palavrinha que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se. Ao clicar nela, você não paga nada, mas você faz parte dessa família de intercessão. E assim, todos os dias, nós vamos interceder pela sua vida, pela sua família, pela sua história. Eu também te convido a um gesto muito simples, mas muito poderoso. Eu te convido a clicar nesse símbolozinho de joinha, de gostei, de like, porque isso nos ajuda a alcançar mais corações. Isso nos ajuda a fazer com que essa palavra chegue a mais e mais pessoas. Então me ajude a alcançar mais corações para Cristo. Amém? E agora, meus irmãos, agora, minhas irmãs, eu te convido a respirar fundo por um instante. E eu te convido a olhar para dentro. Não é para o que os outros veem, não é para a fachada, né? Não é para aquilo que você mostra, mas para o alicerce. Como está a fundação da sua alma? A sua fé depende de aplausos? A sua oração depende de emoção? A sua fidelidade depende de tudo estar bem? O teu amor aparece no escondido ou só quando alguém está vendo? E não tenha medo de olhar para dentro, não. Deus não mostra rachaduras para humilhar você, Ele mostra para reconstruir. E aquilo que é entregue a Cristo pode ser restaurado sobre a rocha.
Declara comigo, coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos por um momento. Se você não puder, não importa o que você está fazendo, apenas fale em voz alta ou apenas no íntimo do seu coração. Repete assim comigo. Senhor Jesus, eu não quero apenas falar teu nome. Eu quero viver com o Senhor. Eu não quero apenas trabalhar. Eu quero caminhar contigo. Me livra da necessidade de impressionar as pessoas. Me livra da escravidão da aparência. Cura em mim a doença da performance. Constrói em mim fundamentos sólidos. Que a minha fé permaneça quando vier a tempestade. Que meu amor permaneça quando vier a provação. Que minha casa interior seja edificada sobre a rocha, que é o Senhor. E que no final da minha vida, eu seja encontrado, não como alguém que apenas fez coisas em teu nome, mas como alguém que aprendeu a viver unido ao teu coração. Amém. Apresente as suas intenções ao Senhor. Conversa com Jesus. Cansei de tentar provar o meu valor, de buscar aplausos e esquecer o amor. Eu fiz tanta coisa pra impressionar, mas a tempestade me fez acordar. O vento bateu, a chuva caiu, e a casa de areia não resistiu. Mas onde a verdade, o amor prevalece. Senhor, vem curar o meu alicerce. Jesus, tu és a rocha da minha vida, O meu alicerce, a minha saída. eu largo a aparência, eu deixo a ilusão, entrego na rocha o meu coração. Jesus, tu és a base da minha história. Eu não vivo mais por uma falsa glória. Pode o vento bater e a chuva desceu, firmado em ti, eu não vou ceder. Jesus, tu és a rocha da minha vida, o meu alicerce, a minha saída. Eu largo a aparência, eu deixo a ilusão, entrego na rocha o meu coração. Jesus, tu és a base da minha história. Eu não vivo mais por uma falsa glória. Pode o vento bater e a chuva descer, firmado em ti, eu não vou ceder. A minha casa não vai desabar, na tua rocha eu vou me firmar. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti sem currículo, sem título, sem máscaras e sem necessidade de provar nada. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quando a minha fé é verdadeira e quando é apenas fachada. O Senhor sabe quando eu faço bem por amor e quando eu faço por aprovação.
O Senhor sabe onde minha casa interior está firme e onde ela está frágil. Senhor, eu não quero construir minha vida sobre areia. Eu não quero construir sobre aplausos. Eu não quero construir sobre vaidade. Eu não quero construir sobre medo. Eu não quero construir sobre religião vazia. Eu quero construir sobre Ti. Se a minha rocha seja o meu fundamento, seja a minha segurança quando vier a chuva, seja a minha firmeza quando vier a enchente, seja a minha paz quando vier o vento. E se houver apenas partes da minha casa que precisam cair para serem reconstruídas em Ti, me dá coragem para permitir a Tua obra. Eu quero Te conhecer de verdade, Senhor. Não apenas falar o Teu nome, não apenas fazer coisas para o Senhor. Eu quero permanecer contigo. Eu quero ser o Teu filho. Eu quero viver unido ao Teu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, eu Te apresento cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada coração alcançado por essa palavra, cada membro dessa família de intercessão. Eu Te apresento cada nome colocado nos comentários, cada pedido de oração, cada pedido de intercessão. Eu Te apresento tudo que está no coração dessas pessoas. O Senhor conhece, Pai, aqueles que vivem cansados de tentar provar valor. O Senhor conhece aqueles que se sentem obrigados a ser fortes, produtivos, admirados, úteis e perfeitos. Cura, Senhor, a ferida da performance. Cura a alma de tentar comprar amor através do desempenho. Cura aqueles que trabalham para todos, servem a todos, ajudam a todos, mas por dentro estão vazios e distantes do Senhor. Pai Santo, nos devolve a intimidade. Nos ensina a ser filhos antes de sermos servos. Nos ensina a permanecer antes de produzir. Nos ensina a amar antes de impressionar. Senhor Jesus, visita também aqueles que estão atravessando tempestades. Aqueles que rezaram e mesmo assim a chuva veio. Aqueles que serviram e mesmo assim foram feridos. Aqueles que tentaram construir na fé e mesmo assim enfrentam crises, doenças, perdas, traições, lutos e medos. Mostra a eles que a tempestade não é sinal de abandono. Mostra que a rocha continua firme, sustenta suas casas interiores, fortalece suas fundações. Não permita que a dor destrua a fé. Não permita que o vento leve a esperança. Não permita que as enchentes levem embora aquilo que foi construído em Ti. Espírito Santo, nos ajuda a pôr em prática a palavra. Que nossa fé não seja apenas discurso, que a nossa oração não seja apenas costume, que nosso amor não seja apenas aparência, que nossas escolhas diárias construam alicerces eternos. Nos ensina a amar quando ninguém vê, a perdoar quando ninguém aplaude, a ser honestos quando ninguém fiscaliza, a rezar quando ninguém percebe, a servir sem transformar o serviço em palco e a obedecer mesmo quando custa. E que no entardecer da nossa vida, quando tudo for revelado diante do Senhor, nós sejamos encontrados firmes no Teu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele cure em você a necessidade de provar valor, que Ele te liberte da fé de aparência, que Ele fortaleça a tua casa interior, que quando vierem as chuvas, as enchentes e os ventos,
tua alma permaneça de pé, porque está construída sobre Cristo, a rocha viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Leandro Bessi, eu rezo por você e guarda isso no fundo do seu coração. Deus não quer apenas o teu currículo espiritual, Ele quer o teu coração. E a fé verdadeira não é um telhado que impede a tempestade. A fé verdadeira é o alicerce que impede a tua alma de desabar. Fica com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.